Vlamir, agora vamos falar de milho? Vamos para a nossa vinheta aqui da nossa ferramenta Inovipab, que é a ferramenta do produtor rural. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Preço do milho lá na Bolsa de Chicago, o mercado também subindo, mas ainda assim entre 1 e 2 pontos. O julho a 4,39,50, o setembro a 4,23,50, dezembro 4,38,50 e o março 2026 a 4,54. Temos a nossa referência também aqui na Bolsa Brasileira, o julho 25 a 63,10, o setembro a 64,32, o novembro 67,82 e o janeiro 26 a 71,50, mercado ali com leve alta também. Vlamir Brandaliz, começando primeiro lá pela Bolsa de Chicago, queria saber com o senhor, essa chuvarada também traz algum tipo de preocupação para as lavouras de milho? Com certeza, né? Essa condição de largada da safra de milho também não é nada boa, né? Com solo encharcado, o milho ele gasta muita energia, né, para ele começar a evoluir. E solo encharcado ele não dá a condição de criar raízes de qualidade, né, para a planta, né, que é o que vai fazer o potencial produtivo, né, principalmente em áreas americanas, né, que eles têm tradição de colher de 14, 15, 16 toneladas por hectare com facilidade. Uhum. Então, essa condição de muita umidade nesse momento não é bom para o milho deles. O milho não é uma cultura de arroz, ele não gosta do encharcamento. E as temperaturas ainda menos também acaba limitando um pouco o arranque, né, inicial, né? Ele acaba gastando mais energia para começar a crescer, né? Temperaturas de muitos estados ali do norte, que nem Minnesota e a parte das Dakotas, temperaturas 10, 12 graus pela manhã, né? Temperatura baixa, né? Isso acaba fazendo com que a planta precise de mais energia para começar a evoluir. E se continuar essas chuvas como estão previstas, certamente o mercado do milho também vai continuar mostrando pressão, né? Dá para ver que ele está conseguindo sustentar, né, o 4,20, né, que ele está do setembro, né, que é o setembro do milho e da soja, é a posição balizadora, que é a posição mais fraca de todas as posições de Chicago. Então ele está conseguindo segurar os 4,20. Se a gente olhar as posições com exceção aí do março em diante de 2026, ele já mostra 4,5 para cima. Uhum. A gente vai olhar a posição julho 2026 ali já perto dos 4,70. Então, o ambiente do milho ele é positivo, ele tem fundamento para Chicago. E esse mercado climático americano pode ser o fator aí que venha dar lastro para ele continuar crescendo. Então, existe essa possibilidade. E se o milho continuar crescendo, ele vai ajudar a própria soja, né? Então, é uma notícia boa para a soja nessa condição do milho lá em Chicago parando de cair, né? Porque ele veio caindo, ele estava aí acima de 4,40 no setembro, a questão de 2 semanas, e agora ele caiu abaixo de 4,20 em alguns momentos, e agora ele tentando segurar, está se mantendo nesse 4,20 acima e com sinais bons, né? Que essas chuvas agora na semana acaba atrapalhando a vida do produtor americano. E ela é uma situação boa para as cotações, né? Dá uma melhorada lá em Chicago, né? Uhum. Ô Vlamir, Enquanto... Pode falar. não, desculpa, achei que o senhor tinha terminado, pode continuar. Não, com relação a milho, eu só ia completar, porque o milho tem fundamentos, mesmo com o clima da safra americana, tudo tranquilo. Já pensando o produtor que está pensando na nova safra de verão, na nova safrinha de milho, porque nós estamos com um déficit de 30 milhões de toneladas, isso pelo menos. Eu acredito que talvez o déficit seja maior entre produção e consumo dessa safra que nós estamos passando. A nova safra, eu já vejo ela, que nem o USDA mostra aí 10 milhões de toneladas de déficit entre a produção e o consumo. Eu acredito que vai ser maior, porque a demanda de milho continua crescendo e a produção não tem a certeza de que a produção ela vai seguir no mesmo rumo, porque as projeções iniciais são de safra cheia, né? Mas qualquer problema climático que venha pelo caminho já corta potencial produtivo, né? E lá nos Estados Unidos, qualquer problema de uma semana de chuva em excesso é 10, 15 milhões de toneladas a menos que vem na produção. E isso já dá um déficit maior no quadro mundial. Então o milho segue com bons fundamentos para dele mesmo, né?
Uhum. Ô, Vlamir, só para a gente encerrar, eu ia chamar o senhor para a gente analisar o cenário aqui no Brasil, porque colheita da safrinha está começando a andar aqui no país e a gente estava falando, até mesmo quando esse trabalho no campo ganhasse um pouco mais de força, a gente poderia ver uma queda um pouquinho maior na questão de preços também. Como é que está essa situação, Vlamir? Olha, com relação às regiões produtoras, o produtor já está sentindo aí nos campos que está colhendo o Paraná, no Mato Grosso, que a pressão de baixa local tá vindo, tá? Então, o milho já está recuando. A B3 ontem tinha caído bastante, então hoje ela está numa correção técnica e de olho em Chicago em alta, a B3 está pegando carona, né? Basicamente na movimentação de Chicago. Mercado de Porto aí, se a gente olhar, hoje os níveis dos portos estão aí um pouco mais frágeis já. Por exemplo, agosto 64,5 e o novembro está na faixa 68. Então, se a gente olhar B3, quando tiver pico de oferta da safrinha, que ainda não estamos no pico de oferta, nós estamos com a colheita se espalhando pelo oeste do Paraná, alguns pontos do noroeste, avançando em pontos isolados ainda no Mato Grosso do Sul e crescendo também em vários pontos do Mato Grosso. Provavelmente daqui a 2 semanas em diante, nós vamos ter máquinas colhendo de maneira regular em quase todas essas regiões e também já entrando em colheita forte ali no Goiás. E automaticamente isso vai trazer mais pressão quando tem a oferta crescente. E aí a única maneira de virar essa pressão, que ainda tem um espaço de queda, é o mercado climático americano trazer boas notícias de Chicago. E aí uma valorização em Chicago, com o milho voltando a evoluir, crescendo, aí nós tenderíamos a ter uma calmaria nas cotações internas, porque o mercado de exportação pagaria mais e daí não teria condição de queda muito brusca, né, muito maior, porque o mercado já caiu bastante, né? Se a gente olhar o novembro está 67,82 aí na B3, esse novembro já pagou 80, 81, 82 no pico dele. E o janeiro já pagou 85, 86, ele está 71, então ele já pagou muito mais, então ele já recuou muito, ainda tem um gapzinho de baixa aí, em função do pico da oferta desse milho que vai vir aí, e da dificuldade de embarque ele no curto prazo, ele vai ter embarque mais longo, né? Dá para ver que o porto paga mais lá no fim do ano do que paga no curto, né? O milho, por exemplo, de fevereiro já é indicado a R$ 73 nesse momento, comparado com o milho de novembro de 68, que é indicado no porto. Então, quanto mais adiante, o mercado mais valorizado pelos fundamentos que eu citei globais, né? Que tem um déficit, né? Déficit na demanda, na oferta desse ano, déficit do ano que vem. E o milho segue aí como um grande produto de demanda, né? O produto que mais se produz no mundo e mais se consome, né? Exatamente. Vlamir, queria agradecer a participação do senhor aqui conosco hoje, mas amanhã o senhor volta aqui direto de Luiz Eduardo Magalhães. Sempre uma aula e um prazer conversar com o senhor. Muito obrigada, Vlamir, e até amanhã. Até amanhã. Vamos ver o que o pessoal fala daqui, do pessoal da soja e tudo, para a gente comentar amanhã. Combinado. Um grande abraço a todos e estamos ainda só na terça-feira. Amanhã temos quarta, amanhã estamos aí de novo, diretamente aqui da Bahia. Até amanhã, Fernando. Até amanhã. Boa tarde a todos, amigos. Obrigada, Vlamir. Até amanhã.